Eu concedo em sequência a palavra ao excelentíssimo senhor ministro José Barroso Filho, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça Militar da União. O ministro Barroso, é diretor da Enajum, paulista, mas bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Direito Econômico, também pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, doutor em Administração Pública pela Universidade Complutense de Madrid, foi promotor de Justiça, juiz de Direito, Pernambuco, enfim, é uma pessoa que está aqui muito qualificada para nos trazer importantes subsídios. Eu lhe concedo a palavra, ministro. Bom dia, boa tarde, né? Já são meio-dia. Sei que horário perigoso, né? Que eu estou começando a minha palestra. Que palestra? Vai ser mais uma conversa, nem que seja com os olhos, né? A gente possa se entender. E muito do que interessa, né? Está sendo mostrado por essa sinergia entre as escolas, né? Que está se iniciando uma nova fase de interação, o que me facilitou muito a minha exposição. Boa parte já foi falado, né? E eu vou tratar, inicialmente, das bases filosóficas da nossa linha didático-pedagógica, né? Então, passando rapidamente, isso é um texto atribuído a Galileu, está instaurada a dúvida, a metódica dúvida epistemológica. Neste mundo, a Terra não está no centro. Nenhum saber é saber completo. Será bem-vinda a era da razão. Não há que se temer a revisão. Nada que se diga ou que foi dito merece estatuto de dogma irrestrito. Cuidado com a verdade que se pretende maior que a realidade, pois os fatos são os fatos, e fluem diante de nós que, estupefatos, assistimos ao espetáculo. E aí, nós temos que, na nossa formação dos magistrados, temos que ter em conta, né, algumas considerações, que a vida, por isso que o início da palestra é Carpe Diem, né, deixa a vida entrar na sala de aula. Temos que considerar, por exemplo, o Brasil, apesar de ser a 8ª economia do mundo, registra a 75ª posição em IDH, a 79ª em relação à distribuição de renda. E isso impacta nos conflitos, né, que os nossos juízes estão a lidar. E no nosso processo de formação, nós temos que ter atenção a essa situação. Então, tratemos do quanto de futuro nos custa a desigualdade e a ineficiência. Esses são os nossos reais desafios. Isso é o reflexo. Muita coisa acontece antes de chegarmos a esse estado de degradação. Seguindo, aqui, quem conhece Brasília, isso é uma foto que eu tirei lá no lixão da estrutural. E é curioso, né? Aqui nós temos temos 3 integrantes de uma família, né? O seu João é o avô que ele está acamado com efizema. O seu João sempre foi catador de reciclável, né? De tanto ficar nesse ambiente salubre, ficou doente. O Antônio é o pai e ele fica, né, ele segue a mesma situação do pai, do seu João, e o Antônio, né, ele está também na mesma toada, né? Nada de errado em ser catador de lixo, mas se nós não dermos educação, talvez estamos tirando a possibilidade, né, de construção de futuro. Depois a gente vai voltar a falar no João, tá? Isso tem tudo a ver com a escola judicial, vocês vão ver no final. E aí vamos boaventurar um pouco, né? Que as nossas lutas. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Boaventurar um pouco sempre é bom, né? E desenvolvimento, o que é mesmo? O professor Amartya Sen diz o seguinte: nós temos que ver o desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas, né? Essa visão conduz ao entendimento de que, com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino, sendo agentes e não somente beneficiários passivos de programa de desenvolvimento.
não destoa do mestre Celso Furtado. O desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento da produtividade macroeconômica, mas principalmente caminho de acesso a formas sociais mais aptas à criatividade humana e a responder às aspirações da sociedade. Isso é complicado. O sectarismo que aprisiona. Mestre Milton Santos. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Ainda, mas com esperança. Nelson Mandela. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Então precisamos nos libertar. E aí vem nossa missão também com a escola, compreender e passar isso aos nossos alunos, interagir com os nossos alunos, compreender a relação entre indivíduos e as instituições, é desvendar os mistérios no desenvolvimento das sociedades. Mas sem esquecer também, né, e depois que o professor de escola judicial, então, não é qualquer pessoa, passar que, muitas vezes, as extra-institucionalidades definem futuro. Os arranjos informais, as fontes reais, né, de poder definem corrupção, definem financiarização do sistema. Então, essas são as extra-institucionalidades por agregação. Mas existe também a por desagregação, que é a nossa, que permite que aquelas aconteçam. Então, isso tem que ser tratado em sala de aula também, né? Os fatores reais de poder. E aí vem a educação. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. E aí nós estamos num tempo, né, o professor Zygmunt Bauman, de modernidade líquida, vamos abordar a partir de agora também a educação líquida, né? Eu vou só... Você tem que aumentar um pouco. Não há como eu falar de educação, né, só falando de técnica. Tem um quê de engajamento, de comprometimento, de emoção no que se fala, né? E aí eu vou trazer um trechozinho de 10 segundos, né, de um filme emblemático. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Isso, para isso que ficamos vivos. Então não é só técnica, não. Além da técnica, é necessário ter paixão. E aí, aprender. O professor Vasco Moreto, que é um especialista na área de educação, diz que aprender é construir significados e ensinar é oportunizar essa construção. E aí as escolas têm que ter uma postura diferente, né? Foi falado aqui pelo ministro Toffoli, pelo ministro Humberto Martins, né? As escolas deveriam se dedicar menos ao estudo das respostas certas e mais ao ensino das perguntas inteligentes. Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e a sua construção. Ele não pode pensar pelos alunos, não é? Rapidamente, isso implica uma nova maneira de se ensinar, né? Esses 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E aqui, para ser rápido, eu fui juiz 9 anos na região amazônica, né? Então, volta e meia eu trago, o desembargador Davi está aqui, eu trago algum aspecto da sabedoria cabocla, né? Esse aqui é um trechozinho de um professor indígena, né, que ele vai falar justamente o que o aluno espera, né, do ensino. Olha que sábio. Ninguém mais é ignorante de tudo, né? E ninguém sabe tudo. Então a gente quer conhecer melhor o que a gente já conhece e conhecer coisas novas. Mais que isso? Isso quer dizer o quê? Que numa escola de magistratura, né? Olavo, numa escola de magistratura, a gente tem que perceber que o nosso aluno, ele já traz uma carga de vivência, de conhecimento, já sabe todos os restos, os enunciados, né? Então, você não pode infantilizar o aluno, né, tratando de beabá.
Mas também não vai tratar de questões etéreas, que ele vai, mas o que vai adiantar isso na minha vara, dos conflitos que estão todo dia batendo na minha porta. Então, eu trago aqui, não dá tempo de aprofundar, mas nós temos, enquanto escola, direção e professores, temos essa percepção, né, que ele já traz uma carga vivencial, um conhecimento, né, que nós vamos projetar aonde ele pode chegar, né, essa zona potencial, e essa zona de desenvolvimento proximal, é uma tese do Vygotsky, né, nós é que vamos caminhar junto com o aluno, né? Nós somos mediadores, né, até chegar na zona de potencial que ele pode chegar, como se fosse andar de bicicleta. Num dado momento você anda junto e solta, né? Mas isso nós temos que ter essa sensibilidade, seja para não infantilizar o aluno, seja para não tratar de questões etéreas que não tem nada a ver com os conflitos que estão dia a dia à frente dele. Então, essas estratégias de ensino visam a construção do conhecimento, estimular ou ampliar a significação dos elementos aprendidos em relação à realidade ou à área profissional, isso é uma escola de magistratura, promover a criticidade e promover a totalidade. Somos instados a abandonar o determinismo e o mecanicismo, negando, pois, uma certa condição bovina, né, que nos conduz, ingenuamente ou não, ao matadouro das utopias. Isso também não pode, no papel da escola, né, dizer ser o dono da verdade. Até porque, mestre Daci, só há duas opções nessa vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca, nem vocês, né? E essa mobilização dos saberes, no final de contas, é a competência que nós estamos a buscar. Então, a gente não faz gestão por competência, faz gestão para a competência, para que as pessoas possam fazer a diferença. Tem essa junção do saber, o saber ser, o saber agir, o saber ser. Competência pragmaticamente, né, que a gente espera desenvolver com os nossos alunos. É a capacidade do sujeito de mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Isso é competência, né? Nesse desenvolvimento, nós vamos tratar rapidamente, né, nós podemos ter 6, né, observações. Em relação a conteúdo, que é a compreensão de conceitos e técnicas, né? Habilidades, que é essa aptidão, né? Essa capacidade de realização. Linguagem. Linguagem é o quê? É uma ligação de contexto. Então, eu tenho que ter essa sintonia professor, né? O contexto do professor com o contexto do aluno. Seja para passar a matéria, seja para até fazer a avaliação. Eu trago. Eu anotei isso hoje de manhã, porque isso aqui... Ó, eu sei que está no almoço, mas... É muito bom. Eu tenho que ler, né? Ligação, né? Contexto do aluno, a gente tem que fazer uma sinergia, né? Se você não fizer isso, vai acontecer... Não vou trazer de direito, não, mas, no geral, a falta de sintonia que é o ensino, talvez, hoje. Não é à toa que nós estamos onde estamos, né? Eu vou trazer 3 situações bem simples. O professor perguntou o seguinte, ó: quais são os 3 poderes da República e qual a sua obrigação? Resposta do aluno: os poderes são o executivo, legislativo, judiciário, e a minha obrigação é estudar todos eles. Veja o que é falta de sintonia, né? Uma outra, rapidamente. Aquelas questões de marcar, né? Você coloca não sei o quê e complete tracinhos, né? Tinha 10 balas. Você tinha 10 balas. Ganhou 20 balas. Você ficou com tracinho. Aí o aluno: contente. A última, para a gente voltar aqui à seriedade, né? Mas isso é sério. Isso é ensino, né? Que talvez a gente esteja... aquelas avaliações abertas que, né, o professor universitário às vezes gosta muito de fazer. Isso é uma armadilha, né? E não é ensino, né? Estou falando de desenvolver habilidades, mas só desenvolver habilidades não é ensino, é adestramento. Presta atenção nisso aqui, ó. O professor: comente a frase de Sócrates: conhece-te a si mesmo. Resposta da aluna: acho a frase muito profunda.
tão profunda que nem consigo captar o seu significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando disse a frase, pois, sendo um sábio, não teria dito besteira. Assim, mesmo que eu nada entenda do que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande significado em todos os aspectos em que for analisada. Presta atenção nisso, isso é linguagem também. Porque compromete a transmissão de conhecimento, compromete a avaliação, compromete o ensino, compromete o futuro. Não é? Então, vamos seguindo. A questão da administração emocional é fundamental para a competência, né? A questão de estabilidade. A consciência reflexiva, da introjeção, da metacognição do que realmente é seu, que você vai levar. E a atitude, né? De querer fazer. Lembra que o querer fazer, a competência, a efetivação da competência, você tem que considerar também o poder fazer. Às vezes não é possível, né? E vamos a um diagnóstico. Nós estamos dando, não nós, mas o ensino em geral, grande ênfase à memorização, né? Pouca preocupação com o desenvolvimento de habilidades para a reflexão e autocrítica dos conhecimentos que se aprende. E aí vamos falar rapidamente de método, né, mas envolvendo essas discussões, os papéis e posturas assumidas pelo professor e alunos durante a situação de ensino. O modelo de ensino que o professor utiliza para maximizar a chance de aprendizagem. Isso a gente tem que desenvolver muito na questão do método. E a estratégia, em linhas gerais, a forma como o método será desenvolvido e os componentes operacionais do método. Planejamento, isso aqui não pode abrir mão, hein? Senão desanda. Relação entre objetivos e conteúdos, relação entre objetivos e procedimentos, entre objetivos e avaliação. A gente fechar esse círculo. Sem disciplina, não chega. Né? E aí vem uma expressão do professor Antônio Nova, que é reitor da Universidade de Lisboa, né? Ele falando, a última grande revolução, né, em termos de recursos na sala de aula, foi a lousa, né? Foi o quadro negro. Não deixa de ter, né? Porque essa questão da lousa, vamos tocar em 4 aspectos da lousa, né? Mas que determinam muito o modelo de ensino que nós estamos praticando há muitos anos. A lousa é um elemento fixo num determinado espaço. É um elemento vazio. Implica comunicação vertical a partir de um centro onde todos olham. É a transmissão professor-aluno. E implica utilização coletiva. Nós falamos para 20, 30, 40, 50 alunos. E são também 4 características que a gente percebe na lousa, mas também de um modelo de ensino. Né? Não é que você não tenha mais que usar a lousa. Claro que você vai usar a lousa, mas só lousa também não dá. Até porque nós estamos, né, lidando com novos instrumentos tecnológicos. Eles são móveis, eles andam conosco. Né? Quantas vezes o aluno está lá falando, ele está checando se é isso mesmo, se o TST tem esse enunciado, não sei o quê, para te colocar. Faz parte do jogo também. Mas veja, está mudando. Em vez de elementos vazios, são cheios de informações e conhecimentos. Né? Implica uma comunicação horizontal, não mais vertical, é de aluno para aluno, grupo para grupo, e contribuem para uma comunicação mais individual, que permite um ensino mais individualizado. Assim, nós estamos saindo do fixo para o móvel, do vazio para o cheio, do vertical para o horizontal, do coletivo para o individual. Rapidamente, isso aqui demora uma meia hora para falar, mas na aula, que é a alma do nosso negócio, nós temos que desenvolver quatro momentos. Essa é o miolinho da aula. É o que em nenhuma aula que se diz aula pode faltar. Então, é a contextualização, a explicitação, a investigação e a conclusão. Isso pode demorar 15 minutos. Né? O resto são elementos de sensibilização. Mas se você não fizer esse desenvolvimento, não é aula. Pode ser conversa, bate-papo, contar caso, né? Mas talvez você não esteja sendo professor. A aula plena é, além daquele miolinho que eu falei, a aula essencial, é a aula expandida, né? Esses elementos de sensibilização que nós vamos passar a ver agora. Isso tudo é aula plena. E aí, tem a questão do espanto grego, a curiosidade, métodos, né? Pesquisa, e você vai, cada um dando a sua própria
formatação à aula. O que a gente quer, na verdade, é a cognição, mas, no final das contas, que isso seja do aluno, né? Seja introjetado pelo aluno. Não tem jeito, esse ensino tem que passar por maior autonomia, né? E mais comunidade. Mais autonomia, para ele ser quem ele é, e para ele ser enquanto ser convivente, né? Esse nosso aluno, o que ele quer mesmo quando entra numa sala de aula? Muitas vezes entra até obrigado, né, porque é forçado a fazer o curso. Mas o que ele espera? Ele já tem uma experiência, ele quer que a sua experiência anterior seja valorizada, que esses conhecimentos tenham significação para ele, que ajudem, por isso que eu falei em situações da vida prática, né? Encontrar na sala de aula um ambiente amigável e propício para a aprendizagem, receber atividades desafiadoras, senão ele fica, né, aquelas 40 aulas só passivamente assistindo. Muitas vezes ele não está nem te ouvindo, está lá, né, vendo quais são as últimas, que não é só aula, né? Esse aqui é o problemático. Então, temos que buscar uma aprendizagem efetiva, né? Isso precisa ser significativa para o aprendiz, precisa envolvê-lo como pessoa, como um todo. Isso nós temos que desenvolver. Ideias, inteligência, sentimentos, cultura, profissão, sociedade. Habilidades básicas, isso é um apanhado, né, de vários livros, e até da própria experiência minha, né, dos docentes, né? Disciplina no cumprimento do plano de ensino. Então, não é você falar o que você quer, não. A escola tem uma linha e você tem que se adequar a essa linha. Agora, com esses métodos, nós estamos a falar. Empregar indicadores gráficos, os alunos gostam muito disso, né? Dar exemplo, fazer perguntas, né? Estimular a reflexão crítica, ativar mecanismos de apreensão e inclusão. O que ele já tem, você tem que buscar que ele também faça valer esses novos conhecimentos. Posicionamento na sala de aula, postura, né? Domínio. Você é autor da sua aula, você cativa o aluno, daí surge a sua autoridade, né? E aí vem treinar procedimentos, isso é muito importante, e utilizar matérias e técnicas diversificadas e complementares, né? Uma tem a ver com a outra. Na verdade, ao final, nós vamos desenvolver habilidades analítica, tomada de decisão, comunicação oral e escrita, administração do tempo, relacionamento interpessoal, desenvolvimento da criatividade. Esse processo exige que a aprendizagem do novo se faça a partir de conhecimentos, experiências e vivências anteriores dos alunos, nunca despreze isso. Que se dê importância a motivar e despertar interesse do aluno pelas novas aprendizagens, com o uso de estratégias apropriadas, vamos tocar daqui a pouco. O incentivo à formação de perguntas, né, a formulação de perguntas e questões que digam respeito ao aprendiz, que interessem ao aprendiz, que se permita ao aprendiz entrar em contato com situações concretas e práticas, né, e da prática judicante e da realidade que o envolve. Que o aprendiz assuma o processo de aprendizagem como seu, e possa fazer a transferência do que aprendeu na escola de literatura para a sua vida profissional. Isso até a disposição da sala de aula tem a ver com esse nosso propósito maior de realmente trocar, de ensino, de fazer valer a pena esse instante único, né? Então, talvez, sair um pouquinho daquela formatação tradicional, né? Fazer em U, fazer em círculo, né? E o professor circular, depende muito da técnica que você vai utilizar, mas sai um pouquinho do tradicional. Então, nesse pacto, não falei de pacto, então não é só o aluno, né, o aluno também tem que dar o retorno, né? A gente precisa disso aí. Esse negócio de centro no professor, aí me perdoa os pedagogos aí, centro no professor, centro no aluno, o grande lance, sabe o que é? É o pacto de ensino que se faz entre professor e aluno, né? Então, esse aluno também tem que nos dar alguma coisa, né? Então, ele passar de mero espectador a participante ativo da produção do conhecimento, perceber que os saberes estão em constante continuidade e ruptura, aprender a aprender, isso aí são um mínimo uns 10 minutos falando o que é isso. Trabalhar em equipe, ouvir outras opiniões, assumir um papel ativo e responsável pelo seu aprendizado. O que a gente está visando mesmo? Metacognição, tá? Que é essa ação de pensar e refletir sobre os seus próprios pensamentos. E esse interesse, como é que eu posso ser o melhor professor? Você tem que compreender isso aqui, ó. Essa é uma pirâmide do Daly, em 69, tem algumas variantes, mas, olha, depois de 2 semanas, aquilo que você só leu, você lembra só 10%. E aí vai. Aquilo que você só viu, não sei o quê, coisas dissociadas. O que vale mesmo é aquilo que você aplicou.
né? Que você maturou, que você falou, que você deu um pouco de si e acabou introjetando, né? Então, essa pirâmide é importante para você definir os metros, né? E aí vem o nosso Confúcio. O que eu faço, eu esqueço. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu compreendo, né? Então, nós temos que trabalhar com métodos afirmativos, interrogativos e ativos. Afirmativos são os métodos expositivos. Os interrogativos, questão de questionar e resposta, né? E os ativos são a colocação para a resolução, né, de problemas concretos. Para o nosso público, né, tem espaço para tudo isso, mas vamos dar talvez, né, maior ênfase aos métodos ativos, né? Até eu estou contrariando o que eu estou falando, eu devia estar falando com vocês aí, faz toda a diferença, né? Aquele negócio, está olho no olho, eu me interesso por você, né? Eu quero que esse momento valha a pena, até porque está tomando o tempo do almoço, tem que valer muito a pena, né? E aí? Não falei na variação que a gente pode adotar de métodos. Então, a aula expositiva, né, dialogada, né, a questão de você trabalhar com aluno, Filhos 66, grupo de observação, de verbalização, seminários, né, várias formas de você trabalhar. Mas aqui, ó, só haverá ensino se houver aprendizagem. Não existe, isso não é fingimento. Eu fico aqui 1 hora falando para os alunos ficarem olhando para cima, olhando na internet. Tem que haver troca, né? E essa troca esse amálgama que eu falei aqui. Por isso, a avaliação há de mensurar e balizar a ensinagem. Desde o momento que o aluno senta na tua frente, você começa a avaliar o processo de ensino, né? E pela tua experiência, você vai calibrando, né? Aquele exemplo, não entendeu, aí você vai levando a sua aula, né? Você é professor, ele é aluno, e entre vocês tem um pacto de futuro, né? Isso que faz valer a pena. Afinal, o ensino não se contenta enquanto não houver aprendizagem. As escolas de magistratura deveriam investir mais nesse tripé. Então, não é só sala de aula, não. É pesquisa, é extensão, é ir a campo. Uma coisa tem a ver com a outra, retroalimenta. Isso aqui é educação. E aí vem o Gilles Deleuze, que vai falar... Eu não falei do Sociedade dos Poetas Mortos. Eu falei muito rapidamente, por causa do horário, sobre técnicas. Mas não pode faltar isso aqui, não. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, vraiment une matière en mouvement. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion que d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Então, sem emoção, sem comprometimento, o que vale isso? E aí vamos rapidamente... O que é essa educação que a gente está falando? Não sou eu, não. O que a gente está falando aqui, a gente está trocando muito, embora só eu esteja verbalizando. Então, não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento. Exige apreensão da realidade. Reflexão sobre a prática. Isso é que vai internalizando, né? Criticidade. Continuidade e congruência. Respeita quem ele é, aonde ele quer chegar, né, todos esses saberes, e ajuda a caminhar. Ser um mediador, sobretudo, né? Ter foco. Falei da modernidade líquida, né, mas a educação líquida é bom que é educação. Educação, se for nesses termos, né? Então, por mais que ela se amolde, ela nunca vai perder a condução de um processo de futuro, né? Haja resumo para a educação líquida, né? Exige rigor metodológico, então não é só a vontade, aquela vibração, não. Você tem que saber como você vai construir esse caminho. Exige pesquisa, exige exemplo, sobretudo. A pior coisa é você ter um professor, né, que fala uma coisa e faz outra, né? Quantos nós já tivemos? Também não posso chamar esse de professor, né, mas vamos para frente. Esperança no futuro é um ato compromissório, empodera e emancipa, é tudo que a gente quer do aluno, né? É uma mediação futura ao mediador ali, ó. Daqui a pouco eu vou te soltar. É um ato de amor. Mas aquele amor exigente. Quem ama, exige, quer resultado. A educação é assim. Até porque, olha, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Né? Enquanto eu passar pela tua vida, tomara que vale a pena. Eu possa ter, né, ter ajudado a você subir nos meus ombros e ir à frente. Pô, você é a maior alegria do professor.
que é professor mesmo, as sensações, né? Talvez para você entender o Wittgenstein, você tem que um pouquinho de Josué de Castro, de Cora Coralina, e perceber que professor é isso aqui, ó, abrir janelas para o mundo, né? E o mestre Anísio Teixeira: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Temos que ter essa congruência, né? O que se pensa, harmonizar, vamos dizer assim, harmonizar. O que se pensa, o que se fala, o que se faz. Então, está faltando nas escolas, não é só de magistratura, não, é isso, ó. Fica muito presa ao que é, reclamando, não sei o quê, ou até se anestesiando, esquece que a gente tem que construir futuro, né? E aí vem, ó, e se, por que não, chuta o in e torna o possível. Vê se pega. Para os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que não se pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram. Eles empurram a humanidade para a frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar um país e enxergar uma nação? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que, de fato, mudam. Isso também é papel da escola, né? Sobretudo, a gente tem que retomar, vamos dizer assim, o reino das possibilidades, né? Possibilidades essas que são tão mais sustentáveis como mais interdominiais. Ali é a figura do homem vitruviano, né? É o cânone das proporções, tudo certinho, mas olha como é que ele está, né? Apoiado no círculo, no quadrado, né? Aquelas proporções todas. E, na verdade, o que a gente vai querer é o seguinte, que esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos tão mais científicos como mais humanos. Estamos falando de uma ciência comprometida com a vida. ênfase na transdisciplinaridade. Então, é mais do que inter. Trans, através. Esse através transdisciplinar deve ser efetivamente transformador também. Só anunciei para criar um gostinho, né? Esse aqui é o tem que botar, senão não entra. Nós falamos, isso aqui que nós estamos falando aqui, de emoção, de técnica, não tem muito a ver com causa, né? Porque causa nos dá resiliência. Quantas vezes nós cairmos, uma vez mais iremos nos levantar, não é isso? A gente sabe por quê e por quem a gente luta. Isso aqui tem causa. Então, eu estou falando aqui há um bom tempo, né? Mas esse serzinho iluminado aqui, Dom Pedro Casaldáliga, né, que é um bispo católico lá em Mato Grosso, ele vai resumir isso em 12 segundos. As nossas causas valem mais que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido para a nossa vida, que levantemos a esperança. Pode faltar tudo menos a esperança. Acreditamos na vida, acreditamos no Deus da vida, acreditamos na vida do povo. As nossas causas valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Estou falando de algo que pulsa, né? Ensino enquanto raiz e asas, né? Quem é da causa se reconhece, né? É só olhar um para o outro que se reconhece. E é justamente por termos causas, interessam-nos as consequências. E aí, já finalizando para Gáudio Veral, eu presto uma última homenagem à professora Zilda Arnes. É preciso educar para a esperança. De tudo que nós falamos aqui, né? Educação é um ato de amor, de respeito,
compromissório e portador de futuro. E essa esperança que ela está a enunciar ali é do verbo esperançar, que é almejar, é fazer, e não passivamente esperar que alguém faça, que alguém viva por você. Então, vamos fazer isso uma realidade. E aqui, ministro Humberto Martins, uma câmara oculta lá na Infam. Né? Isso é um final de um curso. O curso é verdadeiramente fofo. Né? É um curso de formação de formadores, que nós estamos ali, olha, que classe é essa? São desembargadores, juízes federais, estaduais, que no final do curso buscaram uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, que vê que um outro mundo é possível. Ah, o João. Não tem o João? O João, agora, depois, é um projeto, né, que envolve criação de creche, já está para 100 e poucas, a ideia é que seja daqui a alguns anos para 800 crianças, né? Ele já está na creche, já passou, já almoçou, né? Daqui a pouco ele vai para aquele tradicional soninho, né? Aí eu conversei com ele, né? Coloquei ele próximo de mim, e ele disse o seguinte, ó, comi tudo, tio, e vou estudar muito. Não precisa falar mais nada, né? É bem assim, estou falando de educação, não estou? Educação é uma coisa muito mais ampla, né? É bem assim, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Então, o que eu fiz aqui ousadamente, essa irmã mais nova, que é a Enajum, não há maneira melhor, eu acho, de prestar uma homenagem à nossa irmã mais velha, que não seja falar de ensino, falar de educação, que é falar de futuro. Parabéns, Enamate é 10. Obrigado pela atenção.